Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal 3ds CNC. Nesse vídeo nós vamos dar uma continuidade à nossa série chamada aqui de módulo 5 do PHP e nós vamos fazer a inserção de dados na nossa tabela, tá bom? Por enquanto o que nós temos é isso daqui. Deixa eu só verificar uma coisa rápida, DB1, né? Já faz um tempo que eu não venho trabalhar aqui com o PHP, mas está aqui o nosso banco, tá? Então DB1, clicou aqui no mais, nós temos a tabela de usuário, que é essa. Podemos clicar aqui em cima e aí nós temos dois registros, né? Nós temos aqui o Fábio Venâncio e temos aqui o Fernando Souza, tá? Então esses dois registros eu coloquei aí no último vídeo, já faz um bom tempo isso, tá? E tudo aquilo que eu estive passando no nosso último vídeo, eu também estarei, né, falando da parte da inserção, só que dessa vez trabalhando aqui, gente, aqui dentro, tá? Então, vamos lá para a gente poder fazer isso. Primeiro, ainda dentro da nossa função, como estamos falando, né, de função, né, e aí a gente vai aproveitar essa questão aqui dos parâmetros também. Então, dentro dela, eu vou colocar a instrução para poder fazer a inserção de dados na tabela de usuários, né? Só conferindo aqui, como já faz um tempo, é sempre bom conferir. Tabela de usuários. É isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, tá, gente? Nós estamos trabalhando aqui com um tal de cifrão PDO. Tá? Então, a gente vai continuar com ele. Tá? Então, colocamos aqui o nosso cifrão PDO. Ok? E aí a gente coloca esse símbolo. Tá? Então, é o tracinho e o sinal de maior que. Seguindo praticamente essa regrinha aqui, ó. Tá? Normalmente é essa a estrutura que você trabalha quando você está utilizando a programação orientada a objetos aqui no PHP. Então você põe aqui o nome, tá, da variável e vem com essa flechinha aqui na frente. Tá? E aí você coloca carry, que para nós é uma função. Tá? Então você chama aqui a função carry. E aí você pode utilizar o comando que você já aprendeu no último vídeo. Que comando é esse? Eu vou abrir aqui aspas. O comando que nós usamos foi o comando insert. Então você põe aqui, ó, insert. Pode ser maiúsculo, pode ser minúsculo, tá bom? Eu vou deixar em maiúsculo para poder dar um destaque ao comando do MySQL, né? Então insert into. E aí você põe o nome da sua tabela, né? Qual o nome da sua tabela? Vamos lá verificar. O nome da nossa tabela é esse aqui, ó, tbuser. Tá? Então é esse nome que a gente tem que colocar ali. Então insert into, o que seria isso? É inserir dentro da tabela de usuário. Tá? Então é dessa forma que a gente vai proceder. E aí a gente pode abrir aqui o parênteses da tabela e fechar também. E dentro, o que a gente pode fazer? A gente coloca o nome dos campos que desejamos preencher. Tá? Então, novamente, você vem para cá e você verifica. O ID você não precisa mencionar, porque ele é do tipo numeração automática, então ele vai ser colocado automaticamente. O nome você põe, o e-mail e a senha também. Tá? Então você volta para cá, e aqui você põe o nome, o e-mail e a senha. Tá? Então, esses aqui são os campos que você estará preenchendo. Tudo bem? Uma vez que você já mencionou os campos, você vem aqui e diz quais valores que você quer colocar dentro desse campo. E aí, normalmente, eu passo isso aqui para a linha de baixo, apertando Enter, porque eu acho que fica mais fácil, né? E eu vou até apertar o Tab aqui, gente. Ó. Aperta Tab uma, duas, três vezes, abre e fecha o parênteses. Tá? E esses parênteses aqui, ó, eles serão usados para os valores que você vai colocar nos campos. Tá? Então, vamos lá para a gente poder dar uma sequência aqui. De início, a gente vai tentar colocar aqui
os valores digitando, tá? A gente vai tentar fazer isso. Vou colocar, por exemplo, Elisa, vírgula, o e-mail vai ser elisa@gmail.com, tá? E a senha dela vai ser 123 123, tá bom? E aí, tendo finalizado isso, você coloca o ponto e vírgula. Tá? Então, o que você está fazendo? Você está dizendo, ó, olha só, é para você inserir dentro da tabela usuário, mais exatamente nesses campos que eu estou mencionando, valores. Quais valores? Esses aqui. Elisa vai para o nome, elisa@gmail.com vai para o e-mail e 123 123 vai para a senha. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo. Vou apertar aqui o Ctrl S, que é para a gente salvar. E aí a gente vem para cá, pessoal. No nosso arquivo, tá vendo? Função.php. Eu vou dar uma recarregada nisso, tá? Então, clicou aqui em cima, recarreguei, sem erros, tá? E também sem mensagens. Mas o nosso arquivo, de alguma forma, ele foi atualizado, então nós esperamos que isso aqui tenha sido executado. Voltamos para o PHP MyAdmin e apertamos F5. Tá lá, gente. Então, Elisa, perfeito. Elisa@gmail.com, 123 123. Funcionou. Agora, voltando, tá, gente? É interessante que a gente possa colocar não esses valores diretos assim, e sim nomes de variáveis. Então, ao invés de colocar Elisa, eu vou colocar aqui, ó, user. O que é isso? Isso aqui é uma variável que eu estou criando, tá? Na verdade, eu estou falando o seguinte, olha, ao invés de digitar um valor aqui, eu vou usar o valor que tem nessa variável, tá? É isso que estou fazendo. E ao invés de utilizar um valor aqui, eu vou colocar também uma variável, vou chamar de e-mail. E ao invés de colocar esse número, no caso das variáveis, tá, gente, vocês utilizem o apóstrofo, tá? Então, põe a variável dentro dos apóstrofos, tá? E aqui eu vou usar senha. Tá, mas essas variáveis existem? Bom, elas ainda não existem. Eu estou falando que eu vou usar elas, tá? Só estou dizendo que eu vou usar essas variáveis. Mas elas não existem ainda. Agora, poderíamos criar essas variáveis aqui e passar um valor, tá? Mas eu vou utilizar as variáveis aqui, ó. Então, eu vou trabalhar com parâmetros. Então, eu teria o parâmetro user, que é uma variável, o parâmetro e-mail, que é uma variável, e o parâmetro senha, que é uma variável. Lembrando que os parâmetros são entradas para a sua função. Tá bom? Então, quando você chamar a função com dois N's, além de passar o nome do banco, que é a primeira entrada, você vai ter que passar os valores para as outras entradas. Tá? Lembrando que quem está desenvolvendo a função, essas variáveis aqui são chamadas de parâmetros. Para quem está chamando a função, usando a função, esses valores que você estará passando são chamados de argumentos. Tá? Então, qual vai ser o usuário dessa vez? Ah, vai ser... Vou colocar aqui... Pode ser entre aspas, Henrique Silva. Tá? Então, o primeiro valor vem para user. Se veio para user, é colocado aqui também. Segundo parâmetro, vamos lá colocar aqui o nosso segundo parâmetro. Vai ser henrique@gmail.com. E o terceiro parâmetro, tá? Eu vou até verificar uma coisa aqui rapidinho. Quando
quando eu criei a tabela, né, o que eu fiz? Eu coloquei alguns varchar, tipo o nome é varchar, e a senha nós colocamos int, né? Nós colocamos o int ali. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um valor do tipo int, não um texto assim, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, 152, 153. Eu vou salvar isso, tá? Então, o nome Henrique Silva, eu estou passando como argumento para esse parâmetro, e aqui eu estou usando este parâmetro, tá? Que é uma variável. O e-mail henrique@gmail.com é um argumento que eu estou passando para o parâmetro e-mail, e aqui eu estou usando o parâmetro e-mail. E a senha, que é um argumento, eu estou passando para esse parâmetro, e eu estou usando esse parâmetro aqui, tá? E eu quero saber se isso vai funcionar. Então eu aperto Ctrl S para poder salvar, e eu volto aqui na parte do nosso arquivo e aperto aqui o recarregar ou F5. Tá? Não deu erro. Eu volto para o phpMyAdmin e aqui eu aperto F5. Beleza, olha lá. Henrique Silva, henrique@gmail.com, funcionando. Tá bom? Então, caso você queira utilizar o comando insert, você tem aqui essa estrutura, tá, gente? Então, é assim que vocês estarão trabalhando aí, utilizando o nosso amiguinho PDO. Tá? O formato, como eu falei para vocês, é o formato da programação orientada a objetos do PHP. Tá? É assim que ela funciona, correto? E aí é só a gente praticar um pouquinho para a gente poder ir se acostumando com essa nova estrutura. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Valeu. Muito obrigado pela atenção de vocês, como sempre. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, gente.